Esta é uma tradução da palestra de Joel Goldsmith, Vencendo o Mundo, tape 244A. A noite passada falávamos brevemente sobre o homem da terra e o homem que tem o seu ser em Cristo. O homem da terra é, naturalmente, o ser humano. O homem que tem seu ser em Cristo é o indivíduo que foi tocado pelo Espírito de Deus e tem recebido a luz espiritual. A luz espiritual interna que muda completamente o seu modo de vida. O homem da terra, o ser humano, vive principalmente para ele mesmo. Primeiro, ele mesmo. Segundo, sua família. Terceiro, sua comunidade. Quarto, sua igreja. Quinto, seu país. O homem da terra vive por um código chamado autopreservação. E ele é ensinado que autopreservação é a primeira lei da natureza. E a autopreservação se torna mais importante do que qualquer outra coisa, à expensa de qualquer outra pessoa. O homem que tem o seu ser em Cristo aprende, através dessa luz interior, tocante e intensa, que é uma presença ou poder maior do que qualquer poder humano, o qual governa, guia, protege, dirige, suporta e sustenta-o. E, portanto, ele perde completamente o sentido de autopreservação. Ele não necessita mais de autopreservação porque sempre está na presença desse poder interior, esse poder espiritual que se torna sua vida, sua proteção, sua segurança. Este homem que está em Jesus Cristo tem sua proteção, sua segurança, seu suprimento, tudo através da presença e do poder espiritual. Então, ele não mais teme armamentos, tratados, enganos ou fraudes. A Escritura se refere a esse poder interior de muitas formas e afirma que aquele que está em mim é maior do que aquele que está no mundo. No momento em que o indivíduo reconhece isto, não apenas intelectualmente, mas quando tem a certeza interior de que existe um ele em mim, sua vida começa a mudar. Agora, ele consegue compreender o que as Escrituras dizem através dessas palavras. Eu vou à sua frente, tornando retos os caminhos tortuosos. Na casa do meu pai há muitas moradas. Eu vou lhe preparar um lugar. Tudo isso somatiza o momento de transição do sentido mortal de si mesmo para a consciência divina dentro de si mesmo. Você então começa a ter consciência desse outro ser, desse poder transcendental ou presença que os cristãos chamam Cristo, ou Espírito de Deus no homem, e que os budistas chamam da natureza búdica, e que os chineses chamam Tao. Todos significam a mesma coisa, algo transcendental, algo acima do nível humano e que o homem da terra não experiencia, não conhece. Tudo o que ele ouve vem através dos ensinamentos religiosos, mas ele mesmo nunca experimentou nada disso e, portanto, não conhece. Ele apenas ouviu falar. Mas o estudante sério, independentemente de qual religião ele esteja seguindo, importante mesmo é estar buscando o conhecimento da verdade, ele automaticamente chega ao ponto de alcançar essa verdade. E, através da própria experiência, essa presença interior é confirmada. Ela mesma se faz conhecer. Surge a certeza interior de que fala as Escrituras. Nunca te deixarei, nem te abandonarei. Antes que Abraão existisse, eu sou. Eu estarei contigo até o final dos tempos. Nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Se passares pelas águas, não te afogarás. Se andares entre as chamas, elas não te queimarão. Onde quer que vais, eu irei contigo.
Eu, no centro do teu ser, sou poderoso. Então, todas essas passagens bíblicas se tornam reais. Não são ficção. Não são fruto da imaginação humana. Essas são experiências vividas por homens e mulheres iluminados. A Escritura está cheia, desde o Gênesis até as Revelações, de homens e mulheres que receberam inspiração divina e se tornaram líderes religiosos do seu próprio povo em seu próprio tempo. Mas você encontrará o caminho através dessas referências sobre uma presença interior. A pequena voz silenciosa, o Pai dentro de mim. Você descobrirá a experiência de um líder hebreu chamado Elias, que durante um período de perseguição fugiu para o deserto e foi alimentado por um corvo. Você encontrará Moisés recebendo a certeza de que se ele abrisse sua boca, algo dentro dele falaria. Você encontrará Isaías assegurando-nos que essa presença está conosco entre as chamas, no fogo e em cada experiência. E vai adiante de nós para nos preparar uma mesa no deserto. E, naturalmente, nós temos os 3 anos do ministério de Jesus, mostrando que essa presença, o Pai interior, pode curar as multidões, alimentá-las e tirá-las do pecado e de todo perigo. E também o ministério de Paulo, mostrando suas dramáticas e trágicas experiências missionárias. Os problemas que Paulo enfrentou na Ásia Menor e na Europa. Mas, independentemente de todos os perigos externos e de todas as perseguições, havia sempre a certeza de um poder dentro dele mesmo, de algo que depois um poeta descreveu como mais perto do que a própria respiração, mais perto do que os pés e as mãos. Este é o homem que tem o seu ser em Cristo. Qualquer homem que chegou a esse ponto em sua vida religiosa, em que a segurança interior lhe fala, relaxe, aquieta-te e sabe que eu sou Deus. Aquieta-te. Não tema, não tema, nunca te deixarei, não tema. E quando essa experiência acontece, trazendo um completo relaxamento, quando você sente que sua vida não é mais responsabilidade sua, quando você está totalmente entregue, não mais se preocupando com a sua própria sobrevivência, sua segurança, sua proteção, ou suprimento, ou paz, ou até mesmo felicidade, simplesmente sentindo algo dentro de si que lhe dá certeza de que nunca lhe deixará nem lhe abandonará. Essa presença lhe dá certeza de que estará com você em cada experiência. Isso não significa que você não terá tribulações, porque a natureza humana está tão profundamente arraigada em nós que não escapamos de nossa humanidade muito facilmente. Nós não desistimos facilmente de querer viver por nós mesmos, ou para nossa família, ou nossa igreja, ou nossa nação. De fato, é considerado um trabalho digno matar todos os outros para salvar nossa bandeira, nossa igreja. Que trabalho espetacular! Você ganha medalhas ao realizá-lo. Tudo isso está realmente tão entranhado em nossa consciência que quando entramos no caminho espiritual, sentimos que uma verdadeira guerra está acontecendo dentro de nós. Não sabemos realmente o que está acontecendo, mas nos sentimos confusos, outras vezes infelizes, outras vezes sem valor, outras vezes frustrados, mas tudo isso realmente consiste em nossa inabilidade em desistir de tentar preservar a nós mesmos e permitir a esse algo transcendental, essa presença, esse poder, tomar conta de nós completamente. É considerado bom, no quadro humano, ter desejos. Mas, quando nos apegamos aos nossos bons desejos,
eles deixam de ser bons, pois nos compelem a colocar nossa vida em função dos nossos próprios desejos, em vez de colocá-la à disposição do plano de Deus para nós. Precisa ficar bem claro para todo estudante que este não é um universo acidental. Não fomos colocados nesse mundo por uma força cega e ignorante. A natureza de Deus é inteligência. Podemos confirmar isso não apenas na formação da Terra, mas também de todos os planetas, estrelas, sóis, luas, mares. Podemos ver que quando plantamos abacaxis, já sabemos o que iremos colher. O mesmo acontece com laranjas e qualquer outra fruta, outra planta. Por quê? Porque existe uma inteligência que ordena que cada espécie vai desenvolver a si mesma. Essa inteligência ordena como todo o universo deve funcionar e assim o mantém através de milhares e milhares de gerações. Há uma inteligência que criou, governa e mantém esse universo, inclusive o nosso próprio ser. E ao criar-nos, não nos jogou na terra e nos deixou à toa para fazermos o que quisermos. A divindade, o divino Criador do universo, criou o homem à sua imagem e semelhança e ordenou a cada um de nós um propósito específico. Nós não estamos vivendo esse propósito. Nós não estamos cumprindo esse propósito. Não estamos cumprindo o plano divino porque nunca fomos ensinados a ir ao Pai dentro de nós para descobrir o plano que Ele tem para nós mesmos. Permitimos que nossos pais nos digam qual deve ser a nossa vocação. Permitimos que nossos clientes nos digam o que fazer e o que não fazer. Atendemos aos impulsos do momento e, por isso, a maioria de nós exerce uma função que não é a sua. A maioria dos seres humanos está executando um trabalho que não é o que gostaria de exercer se pudesse fazer escolhas. Se cada um pudesse seguir suas tendências inatas, não estaria fazendo o que faz. Mas ao despertarmos para esse fato e nos comprometermos com o nosso eu interior, descobrimos que existe um plano maior e que cada indivíduo é parte desse plano. Ninguém poderá descobrir o seu lugar no plano espiritual se não souber mergulhar no seu interior e entrar em comunhão com essa presença que Jesus chamou, o Pai dentro de mim. Precisamos conhecer o plano de Deus para nós, para não sermos arrastados em outras direções. Como seres humanos, somos cheios de preconceitos, somos intolerantes, exibicionistas, cheios de crença de uma natureza ou de outra, algumas religiosas, outras raciais. Tudo isso se torna um entrave que nos impede de trilhar o caminho espiritual. Tudo isso precisa ser ultrapassado se queremos realmente seguir um novo caminho. Isso não é uma tarefa fácil. Não é fácil. Em primeiro lugar, poucos de nós quer reconhecer que é preconceituoso, intolerante, racista, egoísta, etc. Em segundo lugar, quando conseguimos descobrir nossos entraves, descobrimos também que é muito difícil largá-los porque eles estão entranhados dentro de nós. Mas o Mestre disse: eu venci o mundo. Como uma afirmação literal, isso não é verdade. Em outras palavras, ele nunca venceu o mundo exterior. Ele não venceu os líderes da sinagoga hebraica. Ele não venceu a alta hierarquia hebraica que estava insatisfeita com o povo hebreu. Ele não venceu Pilatos. Ele não venceu Roma. Ele não venceu nenhuma das discórdias
que o povo hebreu tinha que enfrentar. E ainda assim ele disse: eu venci o mundo. Se nos voltarmos à história daquela época, vamos constatar que ele não venceu um simples problema do mundo. Enquanto ele estava fazendo esta afirmação, os hebreus estavam sob a dominação da igreja, como sempre estiveram. E sob a dominação de Roma, como sempre estiveram. Ele não resolveu seus problemas humanos, mas ele disse: eu venci o mundo. Assim, nós precisamos procurar um sentido mais profundo para essa afirmação. À medida que aprendemos a viver com os 4 evangelhos, vivendo com eles por semanas, meses, anos, chega um tempo em que conseguimos entrar na própria consciência dos escritores do evangelho. Assim, começamos a perceber que o mundo que Jesus venceu foi um mundo dentro dele mesmo. Na realidade, ele venceu a si mesmo. Ele venceu sua natureza humana. Ele pôde, então, dizer que havia morrido e nascido de novo. Morreu para a sua natureza humana, para nascer para a sua natureza espiritual. E ele não nos fala apenas com palavras. Ele efetivamente conseguiu realizar essa transição. Ele havia morrido, havia vencido o mundo do ego humano. Não vivia mais para si mesmo. E disso tudo deu prova quando venceu as 3 grandes tentações do ego. A primeira, para preservar a si mesmo. A segunda, para se engrandecer. E a terceira, para se considerar Deus. Estas são as 3 tentações que todo ser humano todo ser humano enfrenta. O que todo ser humano quer é o poder de fazer alguma coisa. O poder de ser alguma coisa. O poder de se engrandecer, ser o maior, o todo-poderoso. Ele percebeu essas tentações e disse: para trás de mim, Satanás. O homem não vive de pão somente. O homem não pode depender de nenhum poder humano para preservar sua vida. E o homem não deve procurar idolatrar a si mesmo. Quando ele venceu essas 3 tentações, ele venceu o mundo. As coisas externas não são o mundo, porque elas não podem tocar você, não podem lhe atingir. A única coisa que lhe atinge é o mundo que você encontra dentro de si mesmo. O meu mundo não está disturbando você. Seu mundo não está me disturbando. Cada um de nós tem seu próprio mundo e está enclausurado dentro dele. E é isso que nos disturba. Mas é justamente esse mundo que precisamos vencer. Não é uma tarefa fácil. O mestre disse que o caminho era estreito e a porta apertada, e poucos são os que entram por ela. E por essa razão, é mais fácil vencer o mundo lá fora do que vencer esse mundo interior, as tentações da nossa mente. Sim, temos visto indivíduos que vieram do nada e se tornaram líderes supremos de quase toda a Europa, como Mussolini e Hitler, e tantos outros que se tornaram milionários, presidentes, senadores, deputados. Evidentemente, vencer o mundo exterior não é tão difícil quando a mente da pessoa está completamente voltada para essas conquistas. Mas Jesus nunca lutou contra esse mundo e nunca o venceu. Não era esse o seu domínio. Ele colocou muito claramente: meu reino não é desse mundo. Lembre-se que esse vencer não significa vencer circunstâncias externas, condições ou pessoas. Vencer aqui significa vencer a nós mesmos, vencer nossa própria natureza ou nossa natureza material. Não é o caso de ser bom ou ruim.
mas o ser humano que vive materialmente e o ser humano que vive espiritualmente. Entretanto, como já disse, fazer essa transição não é fácil. Nosso principal objetivo é que nossos estudantes saibam que existe um propósito para cada um deles. Nosso propósito mais importante, nosso primeiro objetivo é a realização da nossa identidade espiritual. A conscientização de que somos filhos de Deus, que somos herdeiros de Deus, co-herdeiros de todas as riquezas celestiais. Esse propósito se realiza quando você sente conscientemente essa presença, esse poder, esse algo indescritível, esse Ele dentro de mim. O ápice desse estado de consciência foi alcançado por Paulo quando disse: "E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim." Nesse estado de consciência, não importa se vamos passar o dia pescando, se estamos em nossos negócios ou tratando de projetos governamentais ou de assuntos familiares. Quando aprendemos a nos recolher internamente na consciência de que existe uma presença, um poder dentro de nós e que ele realiza tudo o que precisamos fazer. Quando aprendemos a começar nosso dia em meditação, na certeza dessa presença e poder dentro de nós, todas as nossas tarefas são realizadas por ele. Então, nos tornamos o homem que tem o seu ser em Cristo, que não vive pela sua própria força ou poder, mas pela conscientização da presença de Deus dentro de si. Este é o caminho da vida, e este caminho da vida é possível a todo indivíduo, mas não é provável que todo indivíduo possa alcançá-lo, porque muito poucos estarão interessados nele. Em nosso trabalho, chamamos de viver dessa forma, viver pela graça. Viver pela graça é simplesmente nos voltarmos para dentro, em nossos períodos de meditação, até recebermos a certeza dessa presença dentro de nós, que não é o nosso ego humano, e reconhecermos essa presença e permanecermos nela. Então, testemunhamos algo invisível que vai adiante de nós para fazer os caminhos tortuosos retos, para preparar mansões para nós, para fazer qualquer coisa que tivermos que fazer. Essa presença é completamente tangível, é real, é um fato concreto. Porém, é apenas conversa até o momento quando, através da meditação, atingimos essa certeza interior, esse reconhecimento, essa realização. Em nossas experiências passadas, antes de obtermos essa convicção interior, nós usávamos afirmações das Escrituras. Nós repetíamos: eu sou espírito, eu sou perfeito, Deus é a minha vida, Deus é meu suprimento, Cristo vive a minha vida. E tantos outros maravilhosos textos bíblicos. Mas, se não estamos seriamente tentando viver de acordo com essas passagens, além de repeti-las, desencadeamos uma guerra dentro de nós mesmos. Provocamos discórdias, desarmonias e contradições dentro de nós, porque declaramos o Cristo, mas estamos vivendo como homem da terra. Existe um claro conflito entre os dois. Enquanto em nossos primeiros estágios afirmávamos diariamente: aquele que está em mim é maior do que aquele que está no mundo, Deus é minha vida, Deus é a substância do meu ser. Agora, precisamos disciplinar a nós mesmos para não continuarmos a ter uma vida completamente humana e totalmente egoísta. Precisamos começar
a corporificar a vida em Cristo, onde não mais nos vemos separados dos outros. Não vivemos de acordo com critérios humanos. Não vivemos fora de nós mesmos, mas dentro. Não tentamos mostrar um bem externo, mas fazer crescer a conscientização do bem que já existe dentro de nós. Fazer com que esse bem inunde a nossa consciência e assim possa se manifestar. Como vocês sabem, o caminho infinito é baseado na revelação de que eu e o Pai somos um. Tudo que o Pai tem é meu. O lugar onde estou é Terra Santa. Porém, se você declara isso para si mesmo e então tenta conseguir algo, você está violando sua própria integridade. Você está desencadeando uma batalha interior, porque começa declarando que já tem tudo. E agora, ao invés de moldar sua vida de acordo com essa declaração e começar a partilhar, você está declarando o infinito dentro de si mesmo e tentando aumentar esse infinito. Isso é uma contradição. Enquanto houver contradição, existe luta, esforço para conseguir mais. Lembre-se, nada pode ser acrescentado ao infinito. Da mesma forma, se você declara que a graça de Deus é sua suficiência e, então, se permite dizer mentiras, defraudar e enganar, você vai descobrir que está provocando uma guerra entre esses dois estados de consciência. E, certamente, dessa forma, não poderá entrar no caminho espiritual. Em outras palavras, quando você declara a graça de Deus é minha suficiência, então confie nela. Não confie nos métodos humanos de adquirir coisas ilicitamente ou ansiosamente. Isso não faz de você um mau vendedor. Isto simplesmente o torna mais honesto na apresentação do seu produto. Isto não o torna menos sincero em sua arte, literatura ou qualquer outra atividade. Simplesmente dá testemunho de uma maior integridade. Decoramos e fazemos muitas declarações da verdade, como a graça de Deus é minha suficiência, enquanto ainda não temos suficiente confiança na graça de Deus. Não podemos declarar uma verdade espiritual e viver uma vida contrária a essa verdade. A verdade é uma espada de dois gumes e pode cortar seu pescoço quando você fala da verdade, mas não acredita que possa agir de acordo com ela. Lembre-se de que nenhum ser humano atingiu a plenitude da vida espiritual, mas cada um deve viver no mais alto nível possível de sua capacidade atual. Cada um deve tornar a verdade real em sua vida no nível máximo de sua compreensão e, assim, expandir a compreensão e realização da verdade em sua vida diária. A totalidade da consciência de Deus, a plenitude da totalidade de Deus está presente em cada vida individual. Entretanto, ela somente é demonstrada quando, primeiro, eu reconheço esse fato e, segundo, quando vivo de acordo com ele. Por essa razão, o Mestre nos ensinou a perdoar 70 vezes 7, porque nós temos uma infinita capacidade de perdoar. Na nossa humanidade, parecemos ter uma grande capacidade de nos sentirmos feridos e insultados. Mas no momento em que acordamos, percebemos que temos uma grande capacidade de perdoar e esquecer. Na nossa humanidade, podemos passar dia e noite orando pela nossa própria família. Mas quando nossa natureza espiritual está desperta, aprendemos a passar a noite inteira orando pelos nossos inimigos. Por quê?
porque em nossa identidade espiritual temos a capacidade de orar por todos que nos perseguem, por aqueles que fazem mau juízo de nós e por aqueles que nos maltratam. Não temos somente a capacidade, temos também o desejo de orar por todos esses nossos irmãos. Se analisarmos a história do mundo, vamos verificar que o mal nunca foi vencido através da luta. Vemos a luta contra os tiranos e ditadores desde o Gênesis. Vemos a luta contra o mal relatada em toda a história da humanidade e a cada nova geração. Essa luta continua e provavelmente hoje de uma forma multiplicada. Por essa razão, o Mestre nos ensinou que não podemos vencer o mal com o mal. Não podemos vencer a força com a força. Essa lei de um olho por um olho e um dente por um dente nunca funcionou e jamais funcionará. Portanto, em nossa experiência individual, aprendemos a desistir das armas do mundo. Nos revestimos da armadura espiritual, o que significa oração. E assim, começamos a encontrar harmonia jamais encontrada anteriormente. Não podemos vencer nosso inimigo lutando contra ele. Só podemos vencer nosso inimigo orando por ele. Tente e veja. Veja nos mínimos detalhes de sua vida e, eventualmente, poderá ver nos grandes. Toda vitória é alcançada pela oração. Jesus venceu o mundo e sua única arma foi a oração. Os discípulos enfrentaram grandes dificuldades, foram presos e venceram tudo isso através da oração. Nos últimos registros desse século, como vocês sabem, nós temos vencido todo tipo de doença através da oração. A cura, através da oração, tem sido o resultado do entendimento da verdade. Estamos entrando agora na era mais importante da nossa história. Esta é a primeira vez em toda a história do mundo que cada igreja protestante reconheceu que as pessoas precisam da cura espiritual. Toda igreja evangélica nos Estados Unidos e no Canadá começou um programa de cura espiritual através de 2 organizações dentro dessas igrejas que estão encarregadas de desenvolver, explicar, ensinar e demonstrar a cura pelo poder do Espírito. Nós também somos parte desse programa porque os ensinamentos contidos em 2 dos nossos livros estão sendo agora recomendados nessas igrejas. A Igreja da Inglaterra publicou um artigo afirmando que a ciência cristã despertou a responsabilidade das igrejas para a cura espiritual. A responsabilidade de trazer o poder da cura para o dia de hoje. Essa é a primeira vez em que vemos esse reconhecimento do poder da oração a nível internacional. Jesus, em seu breve ministério, fez da cura sua premissa básica, a maior prova da sua mensagem, a maior prova da ação do Espírito. As próximas gerações terão mais facilidade em aceitar a verdade do poder espiritual por causa do trabalho que hoje estamos realizando. Nós continuamos trabalhando e orando por esse dia em que o poder do Espírito será plenamente reconhecido. Esse dia já nos parece bem próximo. Falamos dessas coisas repletos de alegria. Somos um grupo de trabalhadores que chama a igreja à sua responsabilidade. Mas vocês compreendem a responsabilidade que recai sobre nossos ombros? Por isso é você e os grupos que trabalham pelo mundo afora que precisam ser canais de cura e apresentar ao mundo a realidade do trabalho que estamos desenvolvendo. Precisamos ajudar essas igrejas no ministério da cura. Eles não conhecem os princípios espirituais da cura, mas estão conscientes
de que precisam aprender para desenvolver esse maravilhoso trabalho. São os cientistas cristãos e os estudantes do caminho infinito que, pelo próprio exemplo, através de suas próprias vidas e pelo desenvolvimento do poder da cura, devem mostrar ao resto do mundo as infinitas possibilidades que existem na vida espiritual e na cura espiritual. Estamos muito felizes pelo reconhecimento que recebemos. Cada pequeno reconhecimento é fonte de alegria para nós. Mas o reconhecimento não acontece se não houver frutos. O reconhecimento não acontece sem demonstração. Em 24 de dezembro, os jornais publicaram na primeira página que uma criança em Maryland foi desenganada pelos médicos e a família estava depositando toda a sua confiança na cura espiritual. Constatamos que as pessoas estão cada vez mais confiantes na cura pelo poder do Espírito. Nesse mesmo dia, recebemos uma chamada de um hospital em Honolulu pedindo tratamento espiritual para uma criança também à beira da morte e já desenganada pelos médicos. A criança foi para casa na tarde daquele mesmo dia, 24 de dezembro, completamente curada. A cura é a prova do poder do Espírito, é a demonstração do poder do Espírito. Tudo isso nos traz de volta a mensagem do caminho infinito que diz que o progresso espiritual é uma responsabilidade individual. Ninguém pode viver sua vida espiritual. Você precisa se dedicar a ela. Você precisa estudar, você tem que praticar, você tem que curar. Você não pode viver a vida infinita em massa ou em grupos. Você pode estudar em grupos, mas você precisa ir para casa e vivê-la individualmente, porque a vida espiritual é uma vida individual. Um alcança a estatura do Cristo, outro a altura de João, outro de Paulo, e assim por diante. Cada um de acordo com o grau de sua devoção, mas a responsabilidade é sempre individual. Não pode haver demonstração maior do que a demonstração do indivíduo que trilha o caminho infinito. A demonstração não é em massa, a demonstração não é em grupo. Cada indivíduo, mesmo fazendo parte do grupo, precisa desenvolver sua natureza espiritual e, assim, desenvolver sua capacidade de ser canal de cura. Por essa razão, vencer o mundo é uma tarefa, uma oportunidade, uma responsabilidade individual. Cada um precisa se dedicar a essa tarefa. Cada um precisa realizá-la individualmente. E na proporção em que alcançam esse propósito, o mundo inteiro é elevado. Porque um indivíduo que consegue ter uma vida perfeita em Cristo se torna um exemplo para uma comunidade inteira e atrairá a muitos. O mestre disse: eu venci o mundo. Eu venci a tentação do poder. Eu venci a tentação de transformar pedras em pão, de tentar usar meu poder pessoal. Eu venci a tentação de acreditar em qualquer outro poder que não seja Deus, de acreditar em qualquer outra lei que não seja a lei de Deus. Eu venci a tentação de adquirir coisas. Eu venci a tentação de querer ganhar o mundo ou derrotá-lo. Eu aprendi o significado de que meu reino não é desse mundo. Da mesma forma que minha paz não é a paz que o mundo pode dar. Minha paz é uma paz interior, uma graça interior, uma glória interior. Muito obrigada.